Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Débora Escardanzan e eu ajudo principalmente mulheres a aumentarem seus ganhos, até mesmo viverem da confeitaria vendendo bolos extraordinários. E eu tô aqui para ajudar você. Para essa aula, para esse vídeo, eu preparei uma decoração muito especial. Nós vamos fazer aqui um bolo espatulado, com detalhes apenas com bico de confeitar. Eu sei que você que é confeiteiro, você que é confeiteira, pode ter alguma dificuldade na hora de decorar os seus bolos. Eu escuto isso com muita frequência. Débora, eu tenho muita dificuldade na hora de decorar. Eu sei fazer massa, eu sei fazer recheio, mas chega a hora de decorar, eu não sei. Então eu estou aqui trazendo algumas ideias de decorações muito simples, usando o que você tem em casa. Então você já deve ter os utensílios básicos para fazer os seus bolos espatulados, com bicos, né? Com bicos bem simples, bem acessíveis, que vocês vão encontrar em qualquer loja de confeitaria. São utensílios muito baratos que você pode ter sempre à mão na sua casa, né? Sempre à disposição para você fazer inúmeras decorações diferentes. Por isso que eu decidi trazer esse bolo, essa decoração super especial. Se você está aqui pela primeira vez, deixa aqui de que cidade que você é, deixa aqui nos comentários a cidade de onde você é, coloca aqui o que você pretende, né, com essas aulas de confeitaria, qual é o seu objetivo na confeitaria, que eu vou adorar saber. Com esses comentários, eu pretendo ajudar vocês cada vez mais, de uma forma mais eficiente, trazendo mais vídeos, trazendo mais conteúdos que são relevantes para vocês, eu tenho certeza. Quero dar aqui boas-vindas para os meus alunos, para as minhas alunas que estão aqui assistindo esse vídeo. Para mim é um prazer enorme que vocês acompanhem o nosso conteúdo também. Já vou aproveitar para vocês curtirem e compartilharem. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para você receber os nossos novos vídeos. Agora vamos para a nossa decoração. Bom, eu tenho aqui um bolo que eu já espatulei previamente. Eu fiz uma pequena espatulagem nele, uma pequena não, uma breve espatulagem. Vocês podem ver que ele não tá perfeito, ele tem algumas imperfeições, inclusive aqui, ó, na massa, nessa parte da cobertura, eu vou já fazer uma pequena correção, porque ele encostou ali na minha geladeira enquanto ele tava resfriando. O que que eu fiz? Eu basicamente só cobri esse bolo e espatulei ele de uma forma bem simples, né? Sem muitos detalhes. Pode ver que aqui ainda tem as marcas da espátula. Nós ainda temos várias imperfeições que nós vamos corrigir aqui. E também com os detalhes em bicos vai ficar mais bonito, vai ficar mais bem acabado. Para esses detalhes que eu tenho, por exemplo, aqui em cima, o que eu sempre faço quando eu finalizo um bolo? Eu finalizei aqui essa primeira espatulagem, levei para a geladeira para ele ficar firminho. Aqui eu tô usando buttercream. E aí eu vou pegar com a espátula e vou começar a fazer uma correção aqui nessas marcas que eu tenho, que são feitas pela própria espátula, né? Então eu vou simplesmente tirar aqui os excessos que eu tenho de cobertura, para deixar o nosso bolo mais retinho, mais lisinho. Vocês podem perceber que aqui ele já tá sem aquelas marcas que eu tinha antes da espátula. Ele já melhorou bastante. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na lateral do meu bolo. Como ele tá gelado, eu vou apenas dar uma corrigida aqui na espatulagem dele. Então, sem segredo, vou apenas levemente dando uma passadinha da espátula. Vocês vão perceber que não sai muita cobertura. Apenas eu vou fazer uma espatulagem para deixar ele um pouquinho mais retinho. Ó, o que sai da espátula é bem pouquinho creme. Um detalhe bem importante quando a gente faz esse tipo de trabalho de espatular o bolo depois que ele tá gelado, é que quando o bolo é colorido, principalmente, ele vai deixando algumas marquinhas aqui, feitas pelo próprio corante. Isso não é um problema, eu até acho bonito esse efeito que fica, ó, quando eu passo a espátula e por causa da umidade aqui do meu corante, ele acaba ficando algumas marquinhas da espatulagem. Eu gosto muito desse efeito, então
por isso que eu faço essa raspagem quase sempre, né, depois que eu faço a espatulagem de um bolo. Eu não faço essa segunda espatulagem quando? Quando eu não quero que fiquem essas marcas e também quando o meu bolo tem algum efeito trabalhado. Então, se aqui eu usasse uma espátula de textura, alguma coisa assim, eu provavelmente também não passaria a espátula novamente. Então, essa primeira parte está pronta. Agora, o que eu vou fazer para dar um detalhe bem bonito para esse bolo é alguns trabalhos em bico de confeitar. Eu vou fazer aqui uma pequena amostra do que eu pretendo fazer para esse bolo, para vocês entenderem qual vai ser o conceito aqui da nossa decoração. Eu já preparei aqui as nossas cores, eu vou usar aqui 3 cores para complementar a decoração desse bolo, que é o laranja claro, pode ser um amarelinho também, a cor natural do buttercream e o verde. Verdinho também vai fazer alguns detalhes. Bem, eu tenho aqui um instrumento que a gente usa para fazer flores em bicos. Eu vou fazer aqui nesse utensílio, mas é só para fazer a demonstração para vocês e depois os próximos eu vou fazer direto no bolo. Vou fazer uma gotinha aqui do nosso buttercream, com um biquinho perlê. Esse aqui é um biquinho perlê, que significa... o perlê é esse biquinho redondinho, né? Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo ver a numeração. Ele tá sem número aqui, mas é um biquinho que é apenas uma esfera, ó. É só um círculozinho com aproximadamente 7 milímetros, se vocês forem procurar pelo tamanho do bico. E agora eu vou fazer aqui alguns detalhezinhos com um biquinho que se parece com um acento, ó. Se parece com uma crase, um acento circunflexo. Não, circunflexo não, uma crase ou com acento agudo. O circunflexo é o chapéuzinho, ó. Aqui que saiu um pouquinho de creme, vocês já podem ver. Ele fica essa pontinha e eu vou simplesmente completar aqui formando uma flor. Vou fazer aqui as pétalazinhas dessa flor. Eu faço uma leve pressão. E vou girando aqui o meu utensílio. Aqui no utensílio eu tô girando mais, vou fazer isso direto no bolo para vocês verem. Só quero mostrar de pertinho aqui como que fica o detalhe desse bico, formando uma flor. Uma flor muito conhecida de vocês. Ó, tenho aqui uma margaridinha. E é dessa flor, com esse detalhe, que a gente vai cobrir aqui o nosso bolo. Nosso bolo vai ficar repleto de margaridas e vocês vão ver que ele vai ficar uma graça. Então, vamos passar essa decoração pro bolo? Eu poderia fazer várias florzinhas dessa sobre esse utensílio, usando um papel manteiga embaixo. Se eu fizesse dessa forma, eu teria como tirar depois essa flor. Quando eu levo ela para a geladeira ou para o freezer, deixo bastante tempo lá, ela vai ficar durinha. Então, eu poderia tirar essa flor inteira e apenas aplicar aqui no meu bolo. Mas seria importante que as pétalas encostassem ali nessa bolinha do meio para que ficasse uma peça só e assim eu conseguisse colar aqui no meu bolo. Mas, como meu bolo tá aqui gelado, eu vou simplesmente fazer isso direto aqui no nosso bolo. Então, faço uma bolinha e já na sequência eu vou preenchendo aqui com as pétalas. Muito importante que a parte mais fininha desse bico é a parte que vai ficar pra fora. Então, o que vai unir aqui com a bolinha é a parte mais grossinha do nosso bico. Então, eu vou colocar o bico assim, 90 graus, e aí eu vou fazer uma leve pressão fazendo a folhinha. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, talvez com mais detalhes. Então, uma leve pressão. Fiz a pétala, virei. Fiz a pétala. E é só uma leve pressãozinha até formar o desenho da pétala. Eu não vou
e volto. Eu só vou até um pedaço e paro o bico ali. Então, dessa maneira. Encosto. É um desenho muito simples para se fazer com bicos. E vou encher o nosso bolo com margaridinhas. E aqui eu tenho a nossa primeira margarida que ficou lindíssima. Vou espalhar várias margaridas aqui nesse bolo, então vou fazer uma nessa posição, aqui. Como o centro dela tá próximo da borda do nosso bolo, aqui eu não vou fazer todas as pétalas, eu vou fazer algumas. Ó, sempre eu vou arrumar o meu saco de confeitar pressionando aqui para que fique bem firme, ó. Eu tenho firmeza aqui na minha mão, no movimento da minha mão, quando eu vou apertar aqui o saco de confeitar. Pronto. Vou fazer mais algumas. Sempre tentando unir as pétalas ao nosso miolo, ao miolo da nossa flor. Tenho como base essa bolinha que eu fiz no início, para depois fazer as demais. Se eu quiser fazer alguma correção aqui no miolinho, eu posso depois voltar e colocar mais um pinguinho da cor que eu escolhi. Fazer mais algumas florzinhas. Sempre girando a bailarina para eu não ter que movimentar o meu braço. E sim, a bailarina, aqui eu deixo meu braço reto. E eu consigo fazer sempre as pétalas bem parecidas. Ó, meu braço tá retinho, na mesma posição. Eu só faço a pressãozinha para sair o creme. E eu vou ter sempre pétalas bem parecidas. Ó, eu basicamente faço o tamanho da pétala que eu quero e dou uma voltadinha até mais ou menos o centro aqui da pétala, ó. Fui e volto até o centro. Já fiz aqui 3 miolinhos. Eu vou completar com as pétalas.
Esse detalhe em bico é muito fácil. Esses bicos são um dos mais comuns que a gente encontra em lojas de confeitaria. Então, por isso, eu acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma para desenvolver essa decoração. Aqui o interessante é que as pétalas, elas contrastem com a cor do bolo. Então, eu tenho um bolo aqui em tom de rosa, que tá tendo um contraste bem legal, o fundo, né, dessa pintura com essas margaridinhas. Parar a bailarina, importante também, para que você consiga ter precisão aqui no momento de fazer as pétalas. Só mais alguns detalhezinhos aqui. E aqui vou finalizar a decoração na parte superior do nosso bolo. Na lateral do nosso bolo, o que eu vou fazer agora é alguns raminhos dessas margaridas, alguns galinhos dessas margaridas. Antes de passar para a lateral, eu vou fazer na parte superior ainda. Então, vou fazer aqui alguns galinhos. Com um biquinho perlê bem fininho, bem pequenininho. Também vou fazer alguns aqui na lateral do nosso bolo. Então, simplesmente alguns raminhos. Para fazer alguns detalhes bem sutis aqui no nosso bolo. Eu vou trocar aqui o bico. E agora nós vamos usar um bico folha, bico número 352 da Mago. Esse bico aqui vai fazer algumas folhinhas também, só para dar um detalhe de acabamento aqui no nosso bolo. Então, tenho aqui o bico folha. E vou desenhar aqui algumas folhinhas. Com esse biquinho.
Apenas para completar aqui a nossa decoração. Com esse bico folha, eu apenas pressiono a pontinha que faz a dobra desse bico, tem que ficar em cima para fazer um risquinho sobre a folha. E é isso que vai dar o efeito de folha. Eu apenas puxo para finalizar. Então, algumas folhinhas aqui. E eu já tenho algumas folhas para completar a nossa decoração. E eu vou fazer folhinhas dos dois lados. E vou terminar com as margaridinhas. Aqui na lateral, da mesma forma, vou fazer algumas margaridinhas. Também fazendo um pontinho laranjadinho, tentando espalhar da melhor maneira aqui entre o nosso bolo. E agora, novamente, fazendo as pétalas. Uma leve pressão, desenho a pétala, levanto. São detalhes bem sutis. Em algumas delas eu posso simplesmente fazer algumas pétalas, não completar a flor toda. Pode ser uma flor em desenvolvimento. E aqui eu tô concluindo as flores do nosso bolo florido. Olha que lindo que ficou o nosso bolo.